Capítulo 21, que já era para eu ter lido para vocês, se eu não tivesse ficado sem energia por dias consecutivos. Simbora! Tivemos trabalho para tranquilizar a pequena Kathy naquele dia. Ela acordara radiante, ansiosa para ver o primo, e a notícia da sua partida provocou tantas lamentações, tantas lágrimas apaixonadas, que o próprio Edgar foi obrigado a acalmá-la, afirmando-lhe que em breve ele estaria de volta. No entanto, acrescentara, se eu puder trazê-lo. E não havia qualquer esperança disso. Essa promessa não a tranquilizou muito, mas o tempo foi mais forte. E embora de vez em quando ela ainda perguntasse ao pai quando Linton estaria de volta, as feições do primo se apagaram de tal forma em sua memória que, quando voltou a vê-lo, não o reconheceu. Quando por acaso eu encontrava a empregada do Morro dos Ventos Vivantes, ao cumprir alguma tarefa em Gimmerton, costumava perguntar-lhe como estava o seu jovem patrão. Ele vivia quase tão recluso quanto a própria Catherine, e nunca era visto por ninguém. Pude entender pelo que ela contou que Linton continuava frágil de saúde e era pessoa de difícil convivência. Disse que o Sr. Heathcliff parecia detestá-lo ainda mais do que antes, embora se desse ao trabalho de esconder esse sentimento. Tinha antipatia até pelo som da voz do filho, e não suportava ficar vários minutos com ele na mesma sala. Raramente conversavam. Linton estudava as lições e passava as tardes num pequeno aposento que eles chamavam de saleta. Ou então ficava de cama o dia inteiro, pois com frequência tinha tosses, resfriados, dores e doenças de todo tipo. E nunca vi uma criatura tão medrosa, continuou a mulher. Nem alguém que cuidasse tanto de si mesmo. Ele com certeza morre se deixa a janela aberta um pouco mais à noite. Um sopro do ar da noite é mortal. E temos que acender a lareira em pleno verão. O cachimbo de Joseph é um veneno. E sempre tem que ter doces e guloseimas para comer e leite. Leite até não poder mais. Pouco se importando se temos pouco leite no inverno. E fica lá sentado junto ao fogo, enrolado no seu casaco de peles, comendo torradas e bebendo água ou qualquer outra bebida que põe junto ao fogo. E se Harrington com pena vem distraí-lo um pouco, Harrington não é mau por natureza, só é um pouco rude. É certo que logo se separam, um praguejando, o outro chorando. Acho que o patrão até gostaria que Earnshaw o espancasse se ele não fosse seu filho. E tenho certeza de que o poria porta fora se soubesse da metade dos cuidados que ele toma consigo mesmo. Mas o Sr. Heathcliff evita o perigo da tentação. Nunca entra na saleta e se Linton exibe esses modos na sala onde está, manda-o para cima na mesma hora. Por esse relato deduzi que a falta absoluta de simpatia havia tornado o jovem Heathcliff egoísta e desagradável. Se já não fosse assim de nascença e, por consequência, meu interesse por ele diminuiu. Ainda sentia, contudo, um pouco de pena pela sorte que lhe coubera e o desejo de que ele tivesse ficado conosco. Sr. Edgar me encorajava a buscar informações. Pensava muito nele, imagino, e teria corrido algum risco para vê-lo. Um dia me pediu para que perguntasse à empregada se o rapaz já tinha ido ao vilarejo alguma vez. Ela disse que ele só estivera lá 2 vezes, a cavalo, acompanhando o pai, e nas 2 vezes ficou esgotado, dizendo-se doente nos 3 ou 4 dias seguintes. Se me lembro bem, essa empregada deixou de trabalhar lá uns 2 anos depois da chegada de Linton. E outra pessoa, que eu não conheço, substituiu-a. Essa ainda está lá. E o tempo foi passando na granja Thrushcross de modo tão agradável quanto antes, até que a senhorita Cathy completou 16 anos. Mas nunca festejávamos o seu aniversário, porque era também o aniversário de morte da minha falecida patroa. O Sr. Linton invariavelmente passava aquele dia sozinho na biblioteca. Ao entardecer, dirigia-se ao cemitério de Gimmerton, onde muitas vezes ficava até depois da meia-noite. Catherine então se valia dos próprios recursos para distrair-se. Aquele 20 de março foi um lindo dia de primavera, e quando o pai se retirou, minha jovem patroa desceu vestida para sair e disse que havia pedido para fazer um passeio até a margem da charneca em minha companhia. O Sr. Linton havia permitido, desde que não fôssemos muito longe e voltássemos cedo. Portanto, apresse-se, Ellen, exclamou ela. Sei exatamente onde quero ir. É um lugar onde existe um bando de aves de caça. Quero ver se já fizeram os ninhos. Deve ficar bem mais longe, respondi. As aves não fazem ninhos na margem da charneca. Não, não fica, disse ela. Já fui quase até lá com o papai. Coloquei minha touca e parti, sem pensar mais no assunto. Ela saltitava à minha frente, voltava para o meu lado e tornava a correr como um galgo novo. A princípio, me distraí bastante escutando o canto das cotovias, às vezes longe, às vezes perto, e desfrutando o calor do sol, agradável e tépido. Observava a menina, meu bichinho de estimação e minha alegria, com seus cachinhos dourados caindo-lhe às costas, as faces luminosas, tão macias e puras quanto uma rosa selvagem, e os olhos brilhantes, sem uma nuvem que lhes empanasse o prazer.
Era uma criaturinha feliz, um anjo naquele tempo. É uma pena que agora não possa estar contente. Bem, disse eu. Onde estão suas aves de caça, senhorita Cathy? Já deveríamos tê-las visto. A cerca do parque já ficou bem para trás. Oh, vamos só mais um pouquinho adiante, Ellen. Só mais um pouquinho. Era sempre a sua resposta. Suba essa elevação, passe pelo cume e quando chegar do outro lado, eu já terei espantado os pássaros. Mas havia tantas elevações e cumes a subir e a passar que comecei a ficar cansada. Ele disse que teríamos que fazer uma parada e depois voltar. Gritei para ela, pois Cathy se adiantar um bom pedaço, e ela ou não ouviu ou não se importou, porque continuou saltitando à frente, e fui obrigada a segui-la. Finalmente, desapareceu numa encosta e antes que eu a visse outra vez, já estava bem mais perto do Morro dos Ventos Uivantes do que da própria casa. Então vi que 2 pessoas a detinham, uma das quais eu tinha certeza que era o próprio Sr. Heathcliff. Cathy tinha sido pega no ato de saquear, ou pelo menos de mexer, nos ninhos dos frangos silvestres. Aquelas terras pertenciam ao Sr. Heathcliff, e ele estava reprovando a caçadora clandestina. Mas não peguei nenhum, nem os encontrei, dizia ela, enquanto eu chegava até eles, abrindo as mãos para confirmar a sua declaração. Não pretendia levá-los, só que o papai me disse que havia muitos aqui em cima e eu queria ver os ovos. Heathcliff olhou-me com um sorriso maldoso, mostrando que sabia bem quem era a moça e mostrando, por consequência, sua má vontade para com ela. Então perguntou quem era o papai. O Sr. Linton, da granja Thrushcross, respondeu ela. Achei que o senhor não me conhecia ou não teria falado desse modo. Você acha que o papai é altamente estimado e respeitado, então? Disse ele sarcástico. E quem é o senhor? Indagou Catherine, olhando com curiosidade para o interlocutor. Aquele homem eu já vi antes. É o seu filho? Apontou para Harrington, o outro homem do grupo. Este não melhorara em nada, só havia ganhado mais altura e mais força, com o acréscimo de 2 anos à sua idade, mas parecia tão desajeitado e rústico como sempre. Senhorita Cathy, interrompi, já faz 3 horas que estamos fora em vez de uma, temos que voltar agora. Não, esse rapaz não é meu filho, respondeu Heathcliff, puxando-me para o lado. Mas eu tenho um filho, que você também já conhece. E embora sua ama esteja com pressa, acho que seria melhor que vocês 2 descansassem um pouco. É só dar a volta nesse pequeno campo de urzes e estará na minha casa. Gostaria de ir até lá? Com o descanso chegará em casa mais depressa e será recebida com gentileza. Murmurei para Catherine que ela não deveria aceitar a proposta de jeito nenhum. Estava inteiramente fora de cogitação. Por quê? Perguntou ela em voz alta. Estou cansada de correr e o chão está úmido do orvalho. Não posso sentar-me aqui. Vamos, Ellen. Além disso, ele disse que eu já conheço seu filho. Está enganado, eu creio, mas acho que sei onde ele mora. Na casa da fazenda que visitei quando vinha dos Rocheiros Penistone, não é? É sim, disse Heathcliff. Vamos, Nelly, fique calada. Vai ser um prazer para ela dar uma olhada na casa. Harrington vai em frente com a moça. Vem comigo, Nelly. Não, ela não vai a lugar nenhum como esse, exclamei, lutando para livrar o meu braço que ele agarrara. Mas Cathy já estava quase nos degraus, depois de dar a volta correndo pelo campo de urzes. O seu suposto companheiro não fingiu acompanhá-la. Tomou a margem do caminho e desapareceu. Sr. Heathcliff, isso é muito errado, continuei. Sabe muito bem que suas intenções não são boas. E lá ela verá Linton e vai contar tudo ao pai, assim que voltarmos, e eu levarei a culpa. Quero que ela veja Linton, respondeu Heathcliff. Ele parece estar melhor nos últimos dias, e não é sempre que pode receber visitas. E vamos convencê-la a manter essa visita em segredo. Onde está o mal nisso? O mal é que o pai dela vai me odiar se descobrir que eu permiti que entrasse em sua casa. E estou convencida de que o senhor tem más intenções para encorajá-la a fazer isso, respondi. Minha intenção é a mais honesta possível, disse ele. Vou contar-lhe qual é o meu objetivo. Que os 2 primos venham a se apaixonar e se casar. Estou sendo generoso com seu patrão, essa menina dele não tem direito à herança. E se ela atender aos meus desejos, passará a ser herdeira junto com Linton. Se Linton morrer, respondi. E a vida dele é bastante precária. Catherine seria herdeira. Não, não seria, disse ele. Não há nenhuma cláusula no testamento que a assegure isso. A propriedade dele voltaria para mim. Mas, para evitar disputas, desejo a união dos 2 e estou decidido a promovê-la. E estou decidida a nunca mais permitir que ela se aproxime dessa casa se estiver comigo. Retruquei, quando chegávamos ao portão onde a senhorita Cathy nos esperava. Heathcliff pediu para que eu me calasse e, tomando a frente na subida do caminho, apressou-se em abrir a porta. Minha jovem patroa olhava-o de vez em quando como se não pudesse decidir exatamente o que pensava a respeito dele. Ele, porém, sorria quando lhe encontrava o olhar e suavizava a voz ao falar-lhe. E eu fui tola o bastante para imaginar que a memória da mãe
pudesse fazê-lo desistir e desejar mal à filha. Linton estava de pé junto à lareira. Estivera passeando pelo campo, pois agora usava o gorro, e chamava Joseph para que lhe trouxesse sapatos secos. Crescera muito para sua idade, pois faltavam alguns meses para que completasse 16 anos. Ainda tinha feições bonitas, com o rosto e os olhos mais brilhantes do que eu me lembrava, embora o brilho fosse apenas temporário e propiciado pelo ar saudável e o calor agradável do sol. E então, quem é ele? Perguntou o Sr. Heathcliff, virando-se para Cathy. Sabe dizer? É o seu filho? Disse Cathy em dúvida, examinando primeiro um e depois o outro. Sim, respondeu ele. Mas essa é a primeira vez que o vê? Pense bem. E tem uma memória muito curta. Linda não se lembra da sua prima, a quem você nos atormentava tanto pedindo para visitar? Como? Este é o Linton? Exclamou Cathy, tomada por uma alegre surpresa ao ouvir aquele nome. Este é o pequeno Linton. Mas está mais alto do que eu. Você é Linton? O rapaz adiantou-se e deu-se a conhecer. Ela o beijou com fervor e ambos olharam maravilhados as mudanças que o tempo promovera na aparência de cada um. Catherine já havia atingido a sua altura atual. Seu corpo era ao mesmo tempo cheio e esbelto, elástico e rijo, e todo o seu aspecto irradiava saúde e vivacidade. A aparência e os movimentos de Linton eram muito lânguidos, e o corpo extremamente frágil, mas havia uma graça em suas maneiras que mitigava esses defeitos e tornava-o agradável. Depois de trocar com ele muitas palavras de afeto, sua prima foi até o Sr. Heathcliff, que estava parado junto à porta, dividindo sua atenção entre o que acontecia dentro da casa e fora dela. Na verdade, fingia observar o que havia lá fora, quando notava só o que se passava ali dentro. Então o senhor é meu tio, exclamou ela, erguendo-se para beijá-lo. Creio que gosto do senhor, embora tenha se mostrado rude a princípio. Por que não nos visita na granja, junto com Linton? É estranho viver todos esses anos na vizinhança e nunca nos visitar. Por que faz isso? Já visitei a granja com frequência, em uma ou duas ocasiões, antes de você nascer, respondeu ele. Ora com os diabos, se tem beijos de sobra, dê-os a Linton. É um desperdício gastá-los comigo. Ellen, sua travessa, exclamou Catherine, voando para me atacar em seguida com suas pródigas carícias. Que maldade, Ellen! Tentando me impedir de entrar. Mas farei esse passeio todas as manhãs no futuro. Posso, meu tio? E de vez em quando virei com papai. Não ficaria contente de nos ver? Claro que sim, respondeu o tio, mal escondendo uma careta, resultado da sua profunda aversão pelos dois supostos viajantes. Espere, continuou ele, virando-se para a jovem. Pensando bem, acho melhor contar-lhe. O Sr. Linton tem prevenção contra mim. Tivemos uma briga muito feia em certa época da nossa vida, e se você lhe contar que esteve aqui, ele imediatamente a proibirá de vir à minha casa. Por isso não deve contar-lhe, a menos que não se importe de não visitar mais o seu primo. Você pode vir se quiser, mas não deve mencionar essas visitas. Por que brigaram? Perguntou Catherine, bastante desanimada. Ele me considerava pobre demais para casar com a sua irmã, respondeu Heathcliff, e ficou muito triste porque fugimos junto. Seu orgulho foi ferido e ele nunca me perdoou. Pois isso está errado, disse a jovem. Algum dia vou lhe dizer isso, mas Linton e eu não temos culpas dessa briga. Não virei aqui, então. Linton irá até a granja. É muito longe para mim, murmurou o primo. Caminhar 4 milhas me mataria. Não, venha até aqui de vez em quando, senhorita Catherine. Não precisa vir toda manhã, mas 1 ou 2 vezes por semana. O pai lançou ao filho um olhar de amargo desprezo e murmurou para mim. Receio, Nelly, que esteja perdendo meu tempo. Senhorita Catherine, como esse tolo a chama, vai descobrir o que ele vale e mandá-lo para o diabo. Ai, se ao menos fosse Harrington. Acredita que 20 vezes por dia eu invejo Harrington com toda a sua degradação? Eu teria amado esse rapaz se não fosse quem é. Mas acho que ele está a salvo do amor dela. Vou jogar Harrington contra aquela criatura inútil, a menos que se torne mais esperto. Achamos que Linton dificilmente passará dos 18. Ao diabos levem essa coisinha insípida. Só cuida de secar os pés e nem olha para ela. Linton! Sim, meu pai, respondeu o menino. Não tem nada por aí para mostrar à sua prima? Nem mesmo um coelho ou um ninho de doninhas? Leve até o jardim, antes de trocar os sapatos, e leve-a também ao estábulo para ver o seu cavalo. Não prefere sentar-se aqui? Perguntou Linton, dirigindo-se a Cathy num tom que expressava sua relutância em sair outra vez. Não sei, respondeu ela, lançando um olhar comprido para a porta, evidentemente ansiosa por se mexer. Ele ficou sentado e aconchegou-se mais ao fogo. Heathcliff levantou-se, entrou na cozinha e saiu para o pátio, chamando por Harrington. O rapaz respondeu e os dois voltaram para a sala. Harrington havia se lavado, como era visível pelo brilho do rosto e dos cabelos molhados. Oh, eu vou perguntar ao senhor, meu tio, exclamou a senhorita Cathy, lembrando-se da afirmação da empregada.
Esse aí não é meu primo, é? É sim, respondeu Heathcliff. É sobrinho da sua mãe. Não gosta dele? Catherine ficou desconcertada. Não acha que é um rapaz bonito? Continuou ele. A coisinha mal educada ficou na ponta dos pés e sussurrou alguma coisa ao ouvido de Heathcliff. Ele riu. O semblante de Harrington turvou-se. Notei que era muito sensível a qualquer sinal de desprezo, e era óbvio que tinha uma noção muito confusa da sua inferioridade. Mas seu patrão ou tutor acabou com a carranca exclamando: Você será o nosso predileto, Harrington. Ela diz que você é... O que foi mesmo? Bem, algo muito lisonjeiro. Venha cá. Vá dar uma volta pela fazenda com a moça. E lembre-se de se comportar como um cavalheiro. Não use nenhuma palavra grosseira e não a encare quando ela não estiver olhando para você. E não esconda o rosto quando ela o olhar. E quando falar, diga as palavras devagar e mantenha as mãos fora dos bolsos. Vá, e procure entretê-la o melhor que puder. Heathcliff ficou na janela observando o par que se afastava. Earnshaw evitava o olhar da companheira de todo modo. Parecia estudar aquela paisagem familiar com o interesse de um estranho e de um artista. Catherine lançou-lhe um olhar rápido, expressando pouca admiração. Depois, concentrou sua atenção na procura de coisas que a divertissem. E seguiu passeando alegremente, cantarolando uma melodia para suprir a ausência de conversa. Amarrei-lhe a língua, observou Heathcliff. Ele vai passar o tempo todo sem coragem de dizer uma única palavra. Nelly, você se lembra de mim na idade dele? Não, alguns anos mais jovem. Eu parecia tão bobo, tão palermo, como diz Joseph. Era pior, respondi, porque era mais taciturno. Estou satisfeito com esse rapaz, continuou Heathcliff, pensando em voz alta. Preencheu as minhas expectativas. Se fosse um bobo de nascença, não teria me dado metade da satisfação que dá. Mas ele não é nenhum tolo, e posso compreender todos os seus sentimentos, já que eu mesmo também os tive. Sei exatamente o que ele sofre agora, por exemplo. E, no entanto, isso é só o começo do que vai sofrer. E ele nunca será capaz de sair desse caos de grosseria e ignorância. Eu o degradei ainda mais depressa do que o salafrário do pai dele fez comigo, porque ele se orgulha da sua bruteza. Ensinei-o a desprezar tudo que não seja puramente animal, como se fosse tolice ou fraqueza. Não acha que Hindley ficaria orgulhoso do filho se pudesse vê-lo? Sentiria quase tanto orgulho dele quanto sinto do meu. Mas há uma diferença. Um é ouro puro, servindo como pedra de rua, e o outro é lata polida, imitando uma baixela de prata. O meu não tem nada de valor em si. Mesmo assim, quero ter o mérito de fazê-lo ir tão longe quanto possa ir um material tão pobre. O dele tem qualidades de primeira ordem, qualidades que estão perdidas e se tornaram mais do que inúteis. Eu nada tenho a lamentar, já ele teria mais queixas do que posso saber. E o melhor de tudo isso é que Harrington é louco por mim. Você deve admitir que nisso eu superei Hindley. Se aquele patife pudesse se levantar da sepultura para me ofender pelas injúrias praticadas contra o seu filho, eu teria o prazer de ver o dito filho lutar contra o pai, indignado por ele ousar insultar o único amigo que tem no mundo. Heathcliff soltou uma risada diabólica ante tal ideia. Não respondi, porque vi que ele não esperava resposta alguma. Enquanto isso, nosso jovem companheiro, sentado longe demais para ouvir o que fora dito, começou a mostrar sinais de inquietação, provavelmente arrependido de ter recusado o prazer da companhia de Catherine por medo de uma pequena fadiga. O pai observou seus olhares inquietos na direção da janela e a mão irresoluta que ele estendia para o gorro. Levante-se, menino preguiçoso, exclamou ele, com fingida cordialidade. Vá atrás deles, estão ali no canto, perto das colmeias. Linton reuniu suas forças e deixou a lareira. A janela estava aberta e, quando ele saiu, ouvi Cathy perguntar ao seu insociável acompanhante o que era aquela inscrição em cima da porta. Harrington encarou-a e coçou a cabeça, como um verdadeiro pateta. É um diabo de uma escrita, respondeu ele. Não sei ler isso. Não sabe ler? Exclamou Catherine. Pois eu sei, é em inglês. Mas o que desejo é saber por que está aí. Linton deu risada. Era o primeiro sinal de alegria que mostrava. Ele não conhece as letras, nenhuma delas, disse a prima. Dá para acreditar em tamanha ignorância? Ele é certo da cabeça? Perguntou a senhorita Cathy com seriedade. Ou é retardado? Fiz-lhe 2 perguntas e nas 2 vezes me pareceu tão estúpido que achei que não me entendera. Eu mal consigo entendê-lo, isso é certo. Linton voltou a rir e olhou de modo sarcástico para Harrington, que naquele momento, com certeza, não parecia ter entendimento muito claro. Não é nada além de preguiça, não é verdade, Earnshaw? Disse ele. Minha prima pensa que você é retardado. Agora está vendo as consequências de desprezar as lições de livros, como você diz. Já reparou, Catherine, no seu horrível sotaque do Yorkshire? Ora, para que diabo serve essa porcaria? Rosnou Harrington, mais pronto a responder ao seu companheiro de todos os dias. E estava a ponto de continuar quando os 2 jovens romperam num acesso de riso.
A minha menina volúvel estava encantada de achar um motivo para diversão na estranha fala do rapaz. Para que serve colocar o diabo no meio da frase? Riu Linton. O papai lhe disse que não falasse nenhuma palavra grosseira e você não pode abrir a boca sem dizer uma. Tente se comportar como um cavalheiro. Vamos. Se tu fosses um homem, em vez de uma mocinha, eu te derrubava agora mesmo, seu varapau. Retrucou o rústico rapaz. Então retirou-se, com o rosto queimando de raiva e humilhação. Tinha consciência de ter sido insultado, mas não sabia como dar o troco. O Sr. Heathcliff, assim como eu, ouvira a conversa e sorriu quando Harrington se foi. No mesmo instante, porém, lançou um olhar de aversão ao impertinente casal que permaneceu tagarelando junto à entrada da casa. Linton estava bastante animado, discutindo as falhas e deficiências de Harrington e contando anedotas a respeito do rapaz. E Cathy apreciava aqueles ditos atrevidos e rancorosos sem se dar conta da maldade que estava por trás. Eu comecei a sentir mais aversão do que compaixão por Linton, e até certo ponto já desculpava o pai por considerá-lo tão pouco. Ficamos lá até tarde, pois não conseguia arrastar a senhorita Cathy para casa antes. Felizmente, meu patrão não deixara os seus aposentos e ficou na ignorância da nossa prolongada ausência. Como voltamos a pé, eu de bom grado teria esclarecido Catherine a respeito do caráter das pessoas que acabávamos de deixar, mas ela meteu na cabeça que eu tinha prevenção contra eles. Ora, exclamou ela, você está do lado do papai, Ellen. Sei que você é parcial, eu não teria me enganado tantos anos, deixando-me acreditar que Linton vivia a uma grande distância daqui. Estou extremamente zangada, na verdade, só que não demonstro porque estou muito contente. E controle sua língua quando for falar do meu tio. Lembre-se que ele é meu tio. Vou repreender o papai por ter brigado com ele. E assim ela prosseguiu, até que desisti de convencê-la do seu engano. Não contou sobre a visita naquela noite, pois não viu o pai. No dia seguinte, tudo veio à tona para o meu pesar. E mesmo assim, não me sentia muito triste, pois o fardo de orientar e advertir a menina seria mais bem carregado pelo pai do que por mim. Mas ele se mostrou temeroso demais em dar à filha razões satisfatórias para o seu desejo de que ela evitasse qualquer relação com o Morro dos Ventos Uivantes. E Catherine gostava de ter boas razões para qualquer restrição que contrariasse a sua natureza mimada. Papai, exclamou ela após as saudações matinais. Adivinhe quem eu encontrei no meu passeio pela charneca. Ai, papai, o senhor se assustou. Ainda não acertou, não é mesmo? Já vi. Mas escute, e vai ficar sabendo como descobri tudo. E Ellen também, que está mancomunada com o senhor e ainda fingia ter pena de mim quando eu esperava e ficava sempre desapontada porque Linton nunca voltava. Ela fez um relato fiel do passeio e de suas consequências. Meu patrão, embora me lançasse vários olhares de reprovação, não disse nada até que ela acabasse. Então atraiu para si e perguntou-lhe se sabia por que ele tinha escondido a vizinhança próxima de Linton. Achava que era para negar-lhe um prazer inocente que ela poderia desfrutar sem qualquer prejuízo? É porque o senhor não gosta do Sr. Heathcliff, respondeu ela. Então acha que me importo mais com os meus sentimentos do que com os seus, Cathy, disse ele. Não foi porque não gosto do Sr. Heathcliff, mas porque o Sr. Heathcliff não gosta de mim. Ele é um homem diabólico que tem o prazer em arruinar e destruir aqueles a quem odeia, se lhe dão a mínima oportunidade. Eu sabia que você não poderia manter um relacionamento com seu primo sem estar em contato com ele. E sabia que ele detestaria você por minha causa. Portanto, para o seu próprio bem, e nada mais, tomei precauções para que não visse Linton novamente. Eu pretendia lhe explicar isso algum dia, quando fosse mais velha, e lamento ter adiado essa explicação. Mas o Sr. Heathcliff foi tão gentil, papai, observou Catherine, que ainda não se convencera. E não criou obstáculos para que Linton e eu nos vejamos. Disse que posso ir à sua casa quando quiser. Só que não deveria lhe contar porque o senhor brigou com ele e não o perdoou por ter se casado com a tia Isabela. E não perdoou mesmo. O senhor é o único culpado. Ele, pelo menos, está disposto a permitir que Linton e eu sejamos amigos, e o senhor não está. Meu patrão, percebendo que ela não aceitaria sua palavra quanto ao caráter maligno do tio, fez-lhe um rápido relato da conduta de Heathcliff para com Isabela e da maneira pela qual se apossara do Morro dos Ventos Uivantes. O Sr. Linton não suportava falar muito sobre esse assunto, e mesmo que falasse um pouco, ainda sentia o mesmo horror e a abominação pelo seu antigo inimigo. Horror que tomara conta do seu coração desde a morte da senhorita Linton. Ela ainda estaria viva se não fosse por ele. Era a sua amarga e constante reflexão. E aos seus olhos, Heathcliff era um assassino. Senhorita Cathy, que não conhecia nenhuma má ação, salvo os pequenos atos de desobediência ou teimosia motivados pelo temperamento forte ou pela falta de reflexão, e dos quais se arrependia no mesmo dia em que eram cometidos. Bem, senhorita Cathy estava pasma diante do negrume de um espírito que podia remoer e preparar uma vingança durante anos,
e deliberadamente pôr em prática os seus planos sem a menor sombra de remorso. Parecia tão impressionada, tão chocada ante aquela nova visão da natureza humana, até então excluída dos seus estudos e da sua mente, que o Sr. Edgar julgou desnecessário prolongar o assunto. Apenas acrescentou: agora você já sabe, minha querida, por que lhe peço que evite a casa e a família desse homem. Volte então às suas antigas ocupações e distrações, e não pense mais neles. Catherine beijou o pai e sentou-se quieta, estudando suas lições durante um par de horas como de costume. Depois acompanhou o pai num passeio pelos campos, e o resto do dia se passou como sempre. À noite, porém, quando se retirou para o quarto e eu fui ajudá-la a despir-se, encontrei-a chorando, ajoelhada aos pés da cama. Oh, que vergonha, menina boba! Exclamei. Se sofresse algum desgosto de verdade, ficaria envergonhada de desperdiçar uma lágrima com essa tolice. Nunca sofreu nem a sombra de uma verdadeira tristeza, senhorita Catherine. Suponha por um minuto que o patrão e eu morrêssemos e você ficasse sozinha no mundo. Como se sentiria então? Compare o problema atual com uma aflição desse tipo e agradeça pelos amigos que tem, em vez de desejar mais. Não estou chorando por mim, Ellen, respondeu ela, mas por Linton. Ele me espera ver outra vez amanhã e ficará muito desapontado. Vai esperar por mim e eu não irei. Tolice, disse eu. Acha que ele gosta tanto de você quanto você gosta dele? E não tem Harrington para lhe fazer companhia? Nenhuma pessoa entre 100 lamentaria perder um parente a quem só viu 2 vezes, durante 2 tardes. Linton imaginará o que aconteceu e não se aborrecerá mais por sua causa. Mas não posso escrever-lhe só um bilhete para contar por que não vou? Perguntou ela, pondo-se de pé. E mandar esses livros que prometi emprestar? Os livros de Linton não são tão bonitos quanto os meus. E ficou louco para tê-los, quando lhe farei como eram interessantes. Não posso, Ellen? Não, não pode. Não, de jeito nenhum, respondi decidida. Aí ele escreveria para você e isso nunca teria fim. Não, senhorita Catherine, deve desistir inteiramente desse relacionamento. É isso que o seu pai espera e devo cuidar para que seja assim. Mas só um bilhetinho, recomeçou Catherine implorante. Quieta, interrompi. Não fale mais em bilhetinhos, vá para a cama. Ela lançou-me um olhar furioso, tão furioso que a princípio não quis dar-lhe o beijo de boa noite. Cobri-a, fechei a porta muito desgostosa. Mas me arrependi no meio do caminho, voltei de mansinho e lá estava a senhorita sentada junto à mesa, com um pedaço de papel diante de si e um lápis na mão, que ela logo escondeu, envergonhada, quando me viu entrar. Você não vai conseguir ninguém para levar esse bilhete, Catherine, disse eu, se conseguir escrevê-lo. E agora vou apagar a vela. Cobri a chama com o apagador e, ao fazer isso, recebi um tapa na mão e um petulante rabugenta. Deixei-a outra vez e ela puxou a tranca da porta num de seus piores acessos de mau humor. A carta foi escrita e remetida ao destinatário por um leiteiro que vinha do vilarejo, mas eu só soube disso algum tempo depois. As semanas se passaram e Cathy recuperou o bom humor. Só que passou a gostar de se esconder sozinha pelos cantos com muita frequência, e quando estava lendo, e eu me aproximava de repente, ela se assustava e curvava-se sobre o livro, evidentemente desejosa de escondê-lo. Descobri pedacinhos de papel soltos no meio das folhas. Também adquiri o hábito de levantar-se de manhã bem cedo e ficar rondando a cozinha, como se esperasse a chegada de alguma coisa. Tinha uma gavetinha no gabinete da biblioteca na qual costumava remexer durante horas, e cuja chave tomava especial cuidado em guardar quando se afastava. Um dia, quando ela remexia na gaveta, reparei que os brinquedos e bugigangas que até pouco tempo enchiam tinham sido transformados em folhas de papel dobradas. O fato despertou minha curiosidade e a suspeita, e resolvi dar uma espiada nos seus misteriosos tesouros. Portanto, à noite, assim que ela e o pai se recolheram, procurei entre as minhas chaves da casa e logo achei uma que se ajustava à fechadura. Depois de abrir a gaveta, esvaziei-lhe o conteúdo inteiro ao meu avental e o levei comigo, a fim de examinar com calma no meu quarto. Embora já suspeitasse, fiquei surpresa ao descobrir que havia um monte de cartas de Linton Heathcliff, bilhetes diários de certo, ou quase isso, em respostas às cartas remetidas por Cathy. As mais antigas eram embaraçadas e curtas, mas gradualmente expandiam-se em copiosas cartas de amor tolas, como era próprio da idade de quem as escrevia, mas com toques aqui e ali que me pareciam sugeridos por fonte mais experiente. Algumas me espantaram por sua combinação estranha e singular de ardor e trivialidade. Começavam expressando fortes sentimentos e terminavam no estilo afetado e prolixo de que um colegial usaria com uma amada imaginária e incorpórea. Não sei se agradavam a Cathy, mas a mim me pareciam bobagens sem valor. Depois de ler tantas quantas achei necessário, amarrei-as com um lenço e as pus de lado, trancando de novo a gaveta vazia.
Conforme seu costume, minha jovem patroa desceu cedo e entrou na cozinha. Vi quando foi até a porta a chegada do certo rapazinho. E enquanto a leiteira lhe enchia a lata, Kathy enfiou alguma coisa no bolso do menino e retirou outra coisa de lá. Dei a volta pelo jardim e me pus a esperar o mensageiro que lutou valorosamente para defender o que lhe haviam confiado. Derramamos o leite na luta, mas consegui arrancar-lhe a carta. Ameacei-o com sérias consequências caso não fosse direto para casa e encostei-me no muro para ler a afetuosa composição da senhorita Kathy. Era mais simples e mais eloquente do que as cartas do primo. Muito bonita, muito boba. Abanei a cabeça e fui para casa meditando sobre o assunto. Como o dia estava chuvoso, ela não podia se distrair passeando pelo parque. Assim, ao terminar os estudos da manhã, procurou consolo na gaveta. O pai lia sentado junto à mesa e eu, de propósito, buscara ocupação, consertando a franja rasgada da cortina, atenta a todos os seus movimentos. Uma ave que voasse de volta ao ninho, que deixou cheio de filhotinhos pipilantes e o encontrasse vazio, não expressaria desespero mais completo, com seus gritos angustiados e seu ruflar de asas, do que a senhorita Kathy demonstrou, com um simples "oh" e uma mudança que transfigurou seu semblante tão feliz até então. Sr. Linton levantou a vista. — Que aconteceu, meu amor? Machucou-se? Disse ele. O tom de voz e o olhar do pai asseguraram a Kathy que não fora ele o descobridor do tesouro. — Não, papai, disse ela ofegante. — Ellen, venha para cima comigo. Não estou me sentindo muito bem. Obedeci ao chamado e acompanhei até em cima. — Oh, Ellen, você as pegou! Começou logo a dizer, caindo de joelhos assim que ficamos sozinhas, com a porta fechada. — Me devolva as cartas, e eu nunca mais farei isso. Não conte ao papai, você não lhe contou, não é, Ellen? Diga que não contou. Eu fui extremamente desobediente, mas eu nunca mais farei isso. Com uma expressão de severa gravidade, pedi que se levantasse. — Bem, senhorita Catherine, exclamei. Você foi bastante longe, ao que parece, e deve estar muito envergonhada dessas cartas. Um belo pacote de bobagens para estudar nas suas horas de folga, por certo. E são tão boas que mereciam ser impressas. E o que acha que o patrão vai pensar quando eu colocá-las diante dele? Ainda não mostrei, mas não pense que vou guardar seus ridículos segredinhos. Que vergonha! E você é que deve ter aberto o caminho, foi a primeira a escrever esses absurdos. Eu tenho certeza de que ele não teria pensado em começar uma coisa dessas. Não fui eu, soluçava Kathy, o coração despedaçado. Nunca pensei em amá-lo até... Amar! Exclamei, dizendo essa palavra com tanto desdém quanto podia. Amar! Já se ouviu falar de uma coisa dessas? É o mesmo que eu dizer que amo o moleiro que veio uma vez por ano comprar o nosso milho. Belo amor, realmente, contando as 2 vezes em que o viu, mal esteve com Linton durante 4 horas em toda a sua vida. Bem, aqui está essa baboseira infantil. Vou levá-la agora mesmo para a biblioteca e vamos ver o que seu pai acha de tal amor. Ela saltou para pegar as suas preciosas cartas, mas eu as ergui acima da cabeça. Kathy então começou a pedir freneticamente que eu as queimasse ou que fizesse qualquer coisa menos mostrá-las ao pai. E como, na verdade, eu estava mais inclinada a rir do que a ralhar, pois considerava aquilo tudo uma vaidade de menina, afinal cedi um pouco e perguntei, se eu concordar em queimá-las, você promete solenemente nunca mais enviar nem receber nem carta, nem um livro, porque eu vi que você lhe mandou livros, nem caixas de cabelo, nem anéis, nem brinquedos? Nós nunca mandamos brinquedos, exclamou Catherine, o orgulho superando a vergonha. Nem coisa alguma então, minha senhora, disse eu. Desço agora mesmo, se não prometer. Prometo, Ellen, exclamou ela, agarrando-me o vestido. Oh, atire-as ao fogo, por favor. Mas quando comecei a remexer na lareira com o atiçador, o sacrifício se revelou doloroso demais para ser suportado. Suplicou-me ardentemente que lhe poupasse 1 ou 2 cartas. 1 ou 2, Ellen, para guardar como lembrança de Linton. Desatei o lenço e comecei a deixar cair as cartas no fogo, segurando-as pelo canto. E as chamas subiram na direção da chaminé. Vou ficar com uma, sua tirana malvada! Gritou ela, enfiando a mão no fogo e retirando alguns fragmentos meio consumidos, à custa de queimar os dedos. Muito bem, então ficarei com algumas para mostrar ao seu pai. Respondi, puxando o resto de volta para o maço e virando-me outra vez para a porta. Ela jogou os pedaços enegrecidos nas chamas e me fez sinal para terminar a imolação. E assim fiz. Depois remexi as cinzas e as cobri com uma pá de carvão. Kathy, muda e profundamente magoada, retirou-se para os seus aposentos. Desci e disse que ela se deitasse um pouco. Kathy não desceu para jantar. Reapareceu na hora do chá pálida e com os olhos vermelhos,
mas aparentando um autocontrole admirável. Na manhã seguinte, respondi à carta num pedacinho de papel onde escrevi: Pede-se ao Sr. Heathcliff que não mande mais nenhuma carta para a Srta. Linton, pois ela não as receberá. E dali por diante, o rapazinho passou a vir com os bolsos vazios. O verão chegava ao fim e começou o outono precoce. Já passara o dia de São Miguel, mas a colheita atrasara naquele ano, e alguns dos nossos campos ainda não tinham sido ceifados. Sr. Linton e a filha acompanhavam com frequência o trabalho dos ceifeiros, e no dia em que carregavam os últimos fartos, os dois ficaram fora até escurecer. Era uma tarde fria e úmida, e meu patrão pegou um forte resfriado que obstinou-se em atacar-lhe os pulmões, e confinou-o em casa durante todo o inverno, quase sem interrupção. A pobre de Cathy, despojada do seu pequeno romance, ficara consideravelmente mais triste e sombria desde a renúncia, e o Sr. Linton insistia que ela lesse menos e fizesse mais exercícios. Ela não tinha mais a companhia do pai e achei que era meu dever suprir-lhe a falta, tanto quanto possível. Mas era uma substituta pouco apropriada, pois só podia poupar 2 ou 3 horas das minhas numerosas ocupações diárias para andar com ela. E é claro que minha companhia era muito menos agradável do que a dele. Numa certa tarde de outubro, ou começo de novembro, tarde chuvosa e fresca, quando a turfa e os caminhos farfalhavam com as folhas úmidas mortas e o céu de um azul frio escondia-se a meio entre as nuvens cinzentas e enormes que subiam rápidas vindas do oeste, pressagiando tempestade, pedi à minha jovem patroa que desistisse do passeio, pois tinha certeza de que choveria. Ela recusou. Então, de má vontade, vesti a capa, peguei o guarda-chuva para acompanhá-la em um passeio até o final do parque. Era um passeio ritual que ela sempre fazia quando tinha o ânimo abatido, o que invariavelmente acontecia quando o Sr. Edgar estava pior do que o normal, coisa nunca confessada por ele, mas que nós duas adivinhávamos pelo seu silêncio e pela sua aparência melancólica. Ela começou a andar em profunda tristeza. Já não corria nem saltava, embora o vento frio pudesse tê-la incentivado a correr. E várias vezes, com o canto do olho, via levantar a mão e afastar alguma coisa da face. Olhei em volta para achar alguma coisa que lhe desviasse os pensamentos. Num dos lados do caminho havia uma encosta alta e íngreme, onde nogueiras e carvalhos atrofiados, com as raízes meio expostas, agarravam-se precariamente. O solo era muito frouxo para carvalhos, e os ventos fortes tinham empurrado alguns para a posição quase horizontal. No verão, a senhorita Catherine adorava subir naqueles troncos e sentar-se nos ramos, balançando-se alguns metros acima do chão. E eu, embora contente com a sua agilidade e disposição infantil, achava apropriado ralhar toda vez que a pegava numa altura daquelas. Mas de tal modo que ela sabia que não havia necessidade de descer. Ficava no seu berço balançado pela brisa da hora do jantar à hora do chá, sem fazer nada além de cantar para si velhas canções, que eu lhe ensinara quando criança, ou observar os pássaros também inquilinos das árvores, alimentando os filhotes e ensinando-os a voar. Outras vezes ficava ali de olhos fechados, um pouco pensando, um pouco sonhando, mais feliz do que é possível exprimir em palavras. "Olhe, senhorita", exclamei, apontando o recanto debaixo das raízes de uma árvore retorcida. "O inverno ainda não chegou aqui. Tem uma florzinha lá em cima. O último botão de todas aquelas campânulas de julho que cobriam toda essa grama com um tapete lilás. Quer subir e pegá-la para mostrar ao seu pai?" Cathy olhou por muito tempo para a florzinha solitária que tremia em seu abrigo e afinal respondeu: "Não, não quero tocá-la. Parece melancólica, não acha, Ellen?" "Sim", observei. "Quase tão abatida e triste quanto você, com esse rosto pálido. Vamos dar as mãos e correr. Anda tão lenta que me atrevo a dizer que consigo acompanhá-la." "Não", repetiu ela. E continuou o passeio, parando de vez em quando para meditar, fitando um punhado de musgo, um tufo de relva esbranquiçada, ou um cogumelo espalhando a sua luminosa cor alaranjada entre o marrom das folhas mortas. E de vez em quando, ainda levantava a mão para a face escondida. "Catherine, meu amor, por que está chorando?" perguntei, aproximando-me e pondo o braço sobre o seu ombro. "Não deve chorar porque o papai está com gripe. Agradeça a Deus por não ser algo pior." Ela então deu livre vazão às lágrimas, a respiração entrecortada por soluços. "Oh, eu sei que é algo pior", disse ela. "E o que farei quando papai e você me deixarem e eu ficar sozinha? Não posso esquecer suas palavras, Ellen. Estão sempre no meu ouvido. Como a vida será diferente, como o mundo será triste quando você e o papai morrerem." "Ninguém pode dizer que você não morrerá antes de nós", respondi. "É errado antecipar a desgraça. Esperamos que se passem muitos e muitos anos antes que qualquer um de nós se vá. O patrão é jovem e eu sou forte. Mal tenho 45 anos.
Minha mãe viveu até os 80 e foi uma mulher vigorosa até o fim. Suponha que o Sr. Linton viva até os 60. Isso representa mais anos do que você tem de vida, senhorita Cathy. E não seria tolice chorar por uma desgraça que ainda pode demorar 20 anos para acontecer? Mas tia Isabela era mais moça do que o papai, observou ela, erguendo o olhar com a tímida esperança de receber um pouquinho mais de consolo. Tia Isabela não tinha você e a mim para cuidar dela, respondi. E não era tão feliz quanto o patrão. Não tinha muitos motivos para viver. Tudo o que precisa fazer é esperar o melhor para o seu pai. Animá-lo, mostrando-se alegre, e evitar causar-lhe qualquer ansiedade. Lembre-se disso, Cathy. Não vou lhe esconder que você poderia matá-lo se for intratável e impulsiva, e se acalentar um afeto tolo e ilusório pelo filho de uma pessoa que ficaria feliz de ver o seu pai no túmulo. E também se permitir que ele descubra que você sofreu com uma separação que ele julgou conveniente impor. Não me angustio com nada nesse mundo, a não ser com a doença de papai, respondeu Catherine. Não gosto de nada comparado ao que sinto por papai. E nunca, 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 enquanto estiver em meu juízo perfeito, praticarei um ato ou direi uma palavra que possa atormentá-lo. Amo mais do que a mim mesma, Ellen. E sei disso porque todas as noites rezo para viver mais do que ele. Prefiro ser eu a sofrer com a sua falta do que ele com a minha. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma. Boas palavras, respondi. Mas deve provar isso também com as suas ações. E depois que ele se recuperar, lembre-se de não esquecer as resoluções que tomou sob influência do medo. Enquanto falávamos, nos aproximamos do portão que dava para ver a estrada. Minha jovem patroa, outra vez iluminada pelo sol, subiu no topo do muro e sentou-se, tentando apanhar alguns frutos de rosa silvestre, que vicejavam vermelhos nos ramos mais altos das árvores que ladeavam a estrada. As frutas mais baixas já haviam desaparecido e só os pássaros poderiam alcançar as mais altas, salvo alguém que estivesse no lugar que Cathy ocupava agora. Ao se esticar para pegá-los, caiu-lhe o chapéu, e como o portão estava fechado, ela resolveu arrastar-se pelo muro para recuperá-lo. Pedi que tomasse cuidado para não cair e ela, com sua agilidade, logo desapareceu do outro lado. Mas voltar não era assim tão fácil. As pedras eram lisas e bem úmidas e os arbustos de rosas e amórias silvestres não ajudavam na subida. Eu, como uma tola, não me lembrara daquilo até que ouvi rir exclamar: Ellen, você tem que buscar a chave, ou terei que correr até o chalé do porteiro. Eu não consigo escalar o muro desse lado. Fique onde está, respondi. Estou com meu molho de chaves no bolso, talvez consiga uma que abra, senão eu mesma vou. Catherine se divertia, dançando para lá e para cá diante da porta, enquanto eu experimentava uma das chaves maiores. Tinha experimentado a última e vi que nenhuma servia. Assim, repetindo-lhe que não saísse dali, estava a ponto de correr até em casa tão rápido quanto pudesse, quando um som próximo me deteve. Era o trote de um cavalo. A dança de Cathy também parou. Quem está aí? Sussurrei para Cathy. Ellen, tomara que consiga abrir essa porta, sussurrou Cathy de volta ansiosamente. Oh, senhorita Linton! Exclamou uma voz grave, a voz do cavaleiro. É um prazer encontrá-la. Não tenha pressa em entrar, pois tenho uma explicação a pedir e espero obtê-la. Não desejo falar com o senhor, Sr. Heathcliff, respondeu Catherine. Papai diz que o senhor é um homem mau e que odeia ele e a mim, e Ellen diz o mesmo. Isso não vem ao caso, disse Heathcliff, pois era ele. Acredito que não odeia o meu filho, e é a respeito dele que peço sua atenção. Sim, tem motivos para corar. Há 2 ou 3 meses não tinha o hábito de escrever para Linton, brincando com o amor, não é? Vocês dois mereciam levar uma surra por causa disso. Especialmente você, que é a mais velha, e como se viu, a menos sensível. Tenho todas as suas cartas, e se me mostrar qualquer atrevimento, manda-os a seu pai. Imagino que ficou cansada da diversão e deixou-a de lado, não foi? Bem, com isso você atirou Linton no abismo do desespero. Ele levou tudo a sério e está apaixonado, na verdade. E está morrendo por você. Tão certo quanto eu estou vivo. Tenho o coração despedaçado pela sua inconstância. E não falo no sentido figurado, é a realidade. Embora Harrington faça dele motivo de chacota há 6 semanas, e embora eu tenha tomado medidas mais drásticas para que abandone essa idiotice, ele piora a cada dia. E estará debaixo da terra antes do verão, a menos que você o restabeleça. Como pode mentir com tanto descaramento para a pobre criança? Exclamei atrás do muro. Por favor, vá embora. Como pode ser covarde ao ponto de inventar deliberadamente tantas falsidades? Senhorita Cathy, eu vou quebrar a fechadura com uma pedra. Não acredite nessas tolices desprezíveis. Pode ver por si mesma que é impossível alguém morrer de amor por um estranho. Eu não sabia que havia abelhudos escutando, murmurou o Patife ao ser descoberto. Querida senhorita Jean, gosto da senhora, mas não gosto da sua falsidade, acrescentou em voz alta.
Como pode você mentir com tanta disfarçatez, afirmando que odeio a pobre criança? E ainda inventar histórias de bicho-papão para afastá-la da minha porta? Catherine Linton. O próprio nome me enternece. Minha bela menina. Estarei fora de casa durante toda essa semana. Vá e veja se não fala a verdade. Vá, seja bondosa. Só imagine que seu pai está no meu lugar e Linton no seu. Pense então no que acharia do seu negligente amado se ele se recusasse a dar um passo para confortá-la quando seu próprio pai lhe suplicasse. E não caia no mesmo erro por pura estupidez. Juro pela salvação da minha alma que ele vai direto para o túmulo, e só você pode salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está morrendo, repetiu o Sr. Heathcliff, olhando de modo rude. E a aflição e a decepção estão acelerando sua morte. Nelly, se não quiser que ela vá, você mesma pode ir lá em casa para ver. Mas não voltarei, senão daqui uma semana. E acho que o seu próprio patrão dificilmente se oporia que ela visitasse o primo. Vamos, disse eu, tomando Cathy pelo braço e quase forçando-a a entrar, pois ela hesitava, olhando perturbada para o rosto do homem, severo demais para mostrar a falsidade que lhe ia por dentro. Heathcliff chegou mais perto do cavalo e, inclinando-se, observou. Senhorita Catherine, devo dizer-lhe que tenho pouca paciência para com Linton. E Harrington e Joseph têm menos ainda. Digo-lhe também que o ambiente em que ele vive é muito rude. Anseia por bondade e por amor, e uma palavra amável da sua parte seria o melhor remédio. Não preste atenção às cruéis recomendações da senhorita Jean, mas seja generosa e consinta em visitá-lo. Ele sonha com você noite e dia, e não pode ser convencido de que você não o odeia, já que não lhe escreveu mais, nem o visitou. Fechei o portão e encostei nele uma pedra para suprir a falta da fechadura. Abri o guarda-chuva e puxei a minha menina para baixo, pois a chuva começara a cair através dos ramos farfalhantes das árvores, como um aviso de que não tardássemos mais. A pressa evitou que fizéssemos qualquer comentário sobre o encontro com Heathcliff, enquanto corríamos para casa. Mas eu sabia instintivamente que o coração de Catherine estava agora 2 vezes mais sombrio. Seu rosto estava tão triste que nem parecia o dela. Era evidente que considerava verdadeira cada palavra que ouvira. O Sr. Linton havia se retirado para descansar antes que voltássemos. Cathy foi em silêncio para o quarto para ver como ele estava, mas o pai já havia adormecido. Voltou e me pediu que a acompanhasse na biblioteca. Tomamos o chá juntas, depois ela estendeu-se no tapete pedindo-me que não falasse, pois estava cansada. Peguei um livro e fingi ler. Assim que me imaginou absorta na leitura, Cathy recomeçou seu pranto silencioso. Parecia que aquela era sua diversão favorita naquela época. Permiti que ela desfrutasse disso por um tempo, e então comecei a ralhar, zombando e ridicularizando todas as afirmações do Sr. Heathcliff sobre o filho, como se soubesse que ela concordava comigo. Ai de mim, não tive habilidade para contrariar o efeito que o seu relato provocara. Aconteceu exatamente o que ele pretendia. Talvez você tenha razão, Ellen, respondeu Cathy, mas não ficarei tranquila enquanto não souber. E devo contar a Linton que não é culpa minha se não lhe escrevo mais, e convencê-lo de que não mudarei. De que adiantavam a raiva e os protestos diante da sua ingênua credulidade? Nos separamos em termos hostis naquela noite, mas, o dia seguinte, encontrou-me na estrada para o Morro dos Ventos Vivantes, ao lado do pônei da minha teimosa menina. Não suportava ver a sua tristeza, ver-lhe o rosto pálido e abatido, os olhos inchados, e cedi na fraca esperança de que o próprio Linton pudesse provar, pelo modo como nos recebesse, quão pouco fundamento tinha aquele relato.